Queria compartilhar com você uma palavra de esperança nesses dias tão caóticos que a gente tem vivido, de pandemia, dias de notícias ruins chegando a todo tempo, essa tragédia de tantas mortes pelo mundo. Queria que nesse momento você voltasse para a palavra de Deus e prestasse atenção no pequeno texto de Mateus, que eu vou estar lendo nesse momento. Lá em Mateus 14, versículo 22, que diz assim: Logo em seguida, logo depois da primeira multiplicação dos pães, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha," respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. E então os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Essa porção da Escritura nos mostra uma experiência que os discípulos viveram e traz para a gente umas lições preciosas. A primeira delas é que o fato deles estarem ali com Jesus e tão perto de Jesus não os isentou de passar por aquela turbulência, de pegar aquele mar agitado, de ver aquele momento, de viver aquele momento de pânico, de medo, de susto. Eles tiveram medo ao ponto de achar que Jesus era um fantasma chegando perto. A segunda coisa que a gente vê é que naquele momento ali de tanto medo, Pedro pôde exercitar a fé dele. Quando ele fala para Jesus: "Senhor, se és tu mesmo, me faz ir até você", e Jesus falou: "Venha", Pedro faz o improvável, ele faz o impossível, ele anda sobre as águas e vai na direção de Jesus, ali talvez numa das experiências maiores que ele tenha tido de sobrenatural, assim, no ministério terreno de Jesus, Pedro acompanhando ali ao lado dele, e ele faz aquilo porque os olhos dele estavam fitos em Jesus. Só que há um momento em que ele para de olhar para Jesus e ele começa a raciocinar e a pensar: gente, o que eu estou fazendo? É impossível andar sobre a água, como é que eu estou andando sobre as águas? E aí então, nesse momento em que ele começa a racionalizar a ação dele, que até então era só pela fé, e ele começa a afundar. E aí, para mim e para você, fica uma mensagem nessa ação de Pedro. Enquanto os olhos dele estavam fitos em Jesus, enquanto os nossos olhos estão fitos em Jesus, a gente é capaz de fazer coisas pela fé que talvez a razão não explique. Mas quando a gente olha para as circunstâncias, a gente olha para o tamanho do problema, a gente olha para as dificuldades que estão ao nosso redor, a gente de fato às vezes se deixa sucumbir. E às vezes esse sucumbir é nas nossas emoções, se entregando a um estado de ansiedade, a um estado de depressão, quando na verdade, se os nossos olhos estiverem ali fitos em Jesus, Ele é capaz de nos dar paz, Ele é capaz de acalmar o nosso coração, não importa como está o vento e como está o tempo em redor. Então que eu e você possamos, nesses dias turbulentos, voltar os nossos olhos para Jesus e mantê-los fitos em Jesus, ainda que todas as circunstâncias ao redor nos convidem a ficar talvez desesperados, ansiosos, amedrontados, mas que você receba no seu coração, assim como eu no meu, a paz que vem do Senhor Jesus, que é o príncipe da paz e que pode nos acalmar mesmo em meio às turbulências desse mar que a gente tem vivido. Deus te abençoe e logo mais a gente volta com mais uma pequena porção da palavra.